Eu tenho um código aqui que usa o find. Ele procura pelo valor que é digitado na text box 1. E nesse evento aqui, change da text box 1, ao mudar o texto da text box 1, ele vai lá e procura o valor na coluna A. Se ele encontrar esse valor então vai ser a célula que está o valor da text box 1. Então, por exemplo, aqui, se eu digitar 1 na text box 1, ele vai encontrar essa célula A2 aqui. Aí ele vai preencher a text box 2 com o valor da coluna B. Então ele vai deslocar uma coluna para a direita aqui. O valor que ele achou está na coluna A. Deslocando uma célula para a direita, vai cair na coluna B. Na text box 3, ele coloca o valor da coluna C. E na text box 4, ele coloca o valor da coluna D. Então vamos ver isso aqui funcionando. Eu vou apertar F5. Vou digitar 1 aqui. Ó. Aí ele coloca aqui, ó, produto 1, quantidade 10, esportes. Se eu colocar 2 aqui, ó, produto 2, quantidade 20, móveis. Agora eu vou tentar colocar 3 aqui, ó. Aí, ó, já dá o erro. Então, sempre que eu vou usar o find, eu tenho que prevenir esse erro. Como que eu faço para prevenir esse erro? Colocando essa parte que usa aquele resultado do find dentro de um if. Qual if? Esse if aqui, ó. Esse if previne a ocorrência de erros. Que eu vou usar o valor aqui somente se esse valor for diferente de nada. Então eu vou escrever aqui: if not valor is nothing, then aí sim eu vou usar o valor. Caso ele não encontre, o valor aqui vai ficar igual a nothing. Vai ficar vazio, igual a nada. Então aí ele não vai entrar aqui, ó, e não vai usar o valor. Então aí não vai ocorrer o erro. Então sempre que for usar o find, tem que usar essa condição aqui, ó. If not is nothing. Aqui você pode chamar de A, B, C, X, Y, Z, valor, número. Você pode chamar do que você quiser. Vai continuar sendo a célula que está isso que você mandou ele procurar aqui, ó. Agora o que é importante é essa parte aqui, ó. If not is nothing. Aí coloca tudo que for usar essa célula aqui, ó, vai ter que ficar dentro desse if aqui, para não dar erro. Se você colocar esse valor aqui fora do if, vai continuar dando erro se ele não encontrar. Então, tudo que for aqui, ó, referente àquela célula aí que está aquele valor, tem que ficar dentro desse if aqui. Um outro erro que pode ocorrer é que às vezes esse valor aqui, ó, ele vem de um controle. No meu caso, vem da text box 1. Aí pode ser que ele interprete o valor que está aqui no controle como sendo um texto. Só que lá na minha planilha está como número. Então ele vai comparar. Texto é diferente de número, então ele não encontra aquele valor. Mesmo tendo lá na planilha o mesmo valor, ele não encontra, porque um ele está lendo como texto e outro ele está lendo como número. Se estiver dando esse erro, mesmo tendo o valor na planilha e ainda não encontrando, então você converte aqui, ó, converte esse texto do controle para número. No meu caso aqui eu vou converter para long, CLNG. Isso converte para long. Então agora esse texto aqui da text box está sendo transformado em número, um número do tipo long.
o tipo long aceita números inteiros, sem casas decimais. Caso você queira converter para inteiro, que é o tipo integer, você coloca cint. Caso você queira converter para data, você coloca cdate. Então é muito comum você ter uma data aqui no controle, né? Digitar uma data no controle e ele não encontra a data lá na planilha, mesmo tendo a data na planilha. Ocorre isso porque você não converteu para a data. Então eu vou deixar o meu aqui como CLNG para converter para long. Então vamos fazer o teste agora. Eu vou digitar 3 aqui, ó. Não ocorre erro nenhum. Não ocorre o erro justamente porque eu coloquei aquele if. Se eu digitar 2, ele traz aqui, ó. Só que agora começou a dar um outro erro, porque como eu estou convertendo isso aqui para long, se a caixa de texto estiver em branco, ele não consegue converter um valor em branco para long. Então eu vou ter que deixar mais uma prevenção de erro aqui, que é o seguinte. Vou colocar aqui, ó. If me.textbox1.text for diferente de em branco, aí ele pode fazer isso aqui. Caso contrário, and if. Caso contrário, ele vai deixar essas caixas de texto aqui em branco. Então aqui, ó, o textbox 2 vai ficar em branco, a textbox 3 vai ficar em branco e a textbox 4 vai ficar em branco. Pode ainda ocorrer algum outro tipo de erro que eu não estou prevendo aqui. Então você pode ainda colocar aqui, ó, on error go to fin. Aí você coloca aqui, ó, fim, 2 pontos. Se ocorrer algum erro, ele vem aqui para o fim, não tem nada aqui no fim, então ele não faz nada. Ou então você pode colocar aqui, ó. No fim você coloca para ele deixar as caixas de texto em branco, se ocorrer algum erro. E aqui antes desse fim, você coloca assim, ó, exit sub. Senão ele vai ficar sempre vindo aqui para esse fim. E eu não quero que ocorra isso, porque aí sempre ele vai deixar as caixas de texto em branco. Eu só quero que ele deixe aqui as caixas de texto em branco se ocorrer realmente um erro e ele vier aqui para o fim. Se não ocorreu nenhum erro, antes de ir para o fim aqui, ele sai do procedimento. Então agora vamos testar aqui, ó. Se eu digito 1, ele me traz. Se eu digito 2, ele me traz. Se eu digito 3, ele deixa as caixas em branco. Se eu deixo a caixa em branco, ele deixa as outras em branco. E também não dá nenhum erro. Então essas eram as dicas que eu queria dar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.